Citação de abertura do capítulo. A hemalurgia pode ser usada para roubar poderes alomânticos ou feroquímicos e repassá-los a outra pessoa. No entanto, uma estaca hemalúrgica também pode ser criada matando uma pessoa normal, uma que não seja nem alomântico nem feroquimista. Nesse caso, a estaca rouba o poder de preservação existente na alma das pessoas. O poder que, de fato, dá consciência a todas as pessoas. Uma estaca hemalúrgica pode extrair esse poder e, em seguida, transferi-lo a outro, concedendo habilidades residuais semelhantes às da alomancia. No fim das contas, o corpo de preservação, cujo traço mínimo cada ser humano carrega, é a mesma essência que abastece a alomancia. E assim, um Candra que recebe a bênção da potência de fato está adquirindo um pouco da força inata semelhante àquela à queima de peltre. A bênção da presença concede capacidade mental de forma semelhante, enquanto a bênção da consciência é a capacidade de sentir com acuidade maior, e a bênção da estabilidade, raramente utilizada, traz fortaleza emocional. Capítulo 38. Às vezes, Fantasma esquecia que as brumas estavam lá. Haviam se transformado em uma coisa pálida e translúcida para ele, quase invisíveis. As estrelas no céu reluziam como 1.000.000 de holofotes brilhando. Era uma beleza que apenas ele conseguia ver. Virou-se, passando os olhos pelos restos queimados do prédio. Trabalhadores Ska vasculhavam cuidadosamente a bagunça. Era difícil para Fantasma lembrar que eles não podiam ver bem na escuridão da noite. Precisava mantê-los bem perto uns dos outros, trabalhando tanto pelo toque quanto pela visão. O cheiro, claro, era terrível. Ainda assim, queimar peltre parecia ajudar a atenuá-lo. Talvez a força que o metal lhe dava estendesse a capacidade de evitar reações não intencionais, como ter tosses e ânsia de vômito. Durante a juventude, ele imaginou como seria juntar estanho e peltre. Outros pares alomânticos eram opostos. Aço empurrava metais, ferro os puxava. Cobre escondia alomânticos, bronze os revelava. Zinco inflamava emoções, latão as reprimia. Porém, estanho e peltre não pareciam opostos. Um aguçava o corpo, o outro os sentidos. E por outro lado, eles eram opostos. Estanho tornara seu tato tão sensível que cada passo de outrora fora desconfortável. Peltre fortalecia seu corpo, tornando-o resistente à dor, de forma que caminhava agora pela ruína carbonizada sem sentir os pés doerem tanto. De forma semelhante, onde a luz antes o cegava, o peltre fazia com que aguentasse muito mais sem precisar da venda. Os dois eram opostos, mas complementares, como os outros pares de metais alomânticos. Parecia certo ter um para acompanhar o outro. Como sobrevivera sem o peltre? Era um homem com apenas metade de uma capacidade. Agora estava completo. E ainda assim, ele imaginava como seria ter os outros poderes também. Kelsier lhe dera peltre. Talvez também pudesse abençoar Fantasma com ferro e aço? Um homem conduzia a fila de trabalhadores. Seu nome era Franson, o responsável por pedir a Fantasma que resgatasse a irmã. A execução estava programada para o dia seguinte. Logo, a criança seria jogada num prédio em chamas. Mas Fantasma estava trabalhando
em maneiras de impedir uma tragédia. Não havia muito que pudesse fazer no momento. Então, naquele meio tempo, Franson e seus homens cavavam. Fazia um tempo desde que Fantasma fora espionar o cidadão e seus conselheiros. Havia compartilhado as informações que ouvira com Sazed e Brisa, e eles pareceram apreciar seus resultados. No entanto, com a segurança intensificada ao redor da casa do cidadão, eles sugeriram que era ousado demais arriscar espionagem até que determinassem seus planos para a cidade. Fantasma havia aceitado a orientação, embora estivesse ficando cada vez mais ansioso. Sentia falta de ver Beldre, a garota silenciosa com olhos solitários. Ele não a conhecia, não podia ficar se iludindo, acreditando que sim. Mesmo assim, na ocasião em que haviam se encontrado e conversado, ela não gritara nem o traíra. Parecera intrigada com ele. Era um bom sinal, certo? Tolo, pensou. Ela é irmã do cidadão. Falar com ela quase o matou. Concentre-se na atual missão. Fantasma observou o trabalho por mais um tempo. Por fim, Franson, sujo e exausto à luz das estrelas, aproximou-se dele. Milord, repassamos essa sessão 4 vezes. Os homens no porão retiraram todos os escombros e cinzas e o vasculharam 2 vezes. Tudo o que tínhamos para encontrar, já encontramos. Fantasma assentiu. Franson provavelmente estava certo. Fantasma retirou uma sacolinha do bolso, entregou-a ao outro. Ela tilintou, e o grande Sky ergueu uma sobrancelha. Pagamento, Fantasma disse, para os outros homens. Eles trabalharam aqui por 3 noites. São meus amigos, milord. Só querem ver minha irmã resgatada. Não importa, pague-os. E diga a eles para gastar as moedas em comida e suprimentos, o mais rápido que puderem, antes que Kellion decida seguir em frente com seus planos de abolir a cunhagem na cidade. Sim, milord. Franson aqueceu. Em seguida, ele olhou para o lado, onde um corrimão bastante queimado ainda estava em pé. Era onde os trabalhadores haviam colocado os objetos localizados nas ruínas. 9 crânios humanos. Lançavam uma sombra sinistra sob a luz das estrelas. Tinham um olhar fixo, sem olhos, todos queimados e enegrecidos. Milord, Franson disse, posso perguntar o motivo de tudo isso? Eu vi esse prédio queimar. Fantasma falou. Eu estava lá quando essas pobres pessoas foram jogadas na mansão e trancadas lá dentro. Não pude fazer nada. Eu sinto muito, milord. Fantasma meneou a cabeça. Isso é passado agora. Porém, há algo que essas mortes podem nos ensinar. Milord? Fantasma estudou os crânios. No dia em que assistira àquele prédio incendiar, a primeira vez que testemunhara uma das execuções do cidadão, Durney lhe dissera algo. Fantasma queria informações sobre as fraquezas do cidadão, algo que o ajudasse a derrotá-lo. Durney havia dito apenas uma coisa em resposta. Conte os crânios. Fantasma não havia tido a chance de investigar aquela dica. Ele sabia que Durney provavelmente se explicaria se pressionado, mas os dois pareciam entender algo importante. Fantasma precisava ver por si mesmo. Precisava saber o que o cidadão estava fazendo. E agora ele sabia. 10 pessoas foram enviadas para morrer nesse prédio. Fantasma explicou. 10 pessoas, 9 crânios. O homem franziu a testa. O que isso revela? Revela que há uma maneira de salvar sua irmã da execução.
Não sei ao certo o que pensar disso, Lord Brisa, Sazed disse. Estavam sentados a uma das mesas de um dos bares Ska de Urto. O álcool corria livremente e os operários Ska enchiam o lugar, apesar da escuridão e das brumas. Como assim? Brisa perguntou. Estavam sentados a sós, embora Goradel e 3 de seus fortes soldados estivessem à paisana na mesa ao lado. É muito estranho para mim, Sazed disse. Ska possuindo bares já é bem esquisito, mas Ska saindo à noite? Brisa deu de ombros. Talvez seu medo da noite fosse mais um produto da influência do Senhor soberano do que das brumas. Com as tropas dele nas ruas, atrás dos ladrões, havia motivos que não as brumas para ficar dentro de casa à noite. Sazed negou com a cabeça. Eu estudei essas coisas, Lord Brisa. O temor que os Ska tinham das brumas era uma mentalidade supersticiosa arraigada, uma parte da vida deles. E Kellion derrubou isso em pouco mais de um ano. Acho que quem derrubou isso provavelmente foi o vinho, junto com a cerveja, Brisa observou. Você ficaria surpreso com o que os homens são capazes de fazer para se embriagar de verdade. Sazed olhou para a taça de Brisa. O homem estava mesmo gostando dos bares Ska, apesar de ter sido forçado a usar roupas bem ordinárias. Claro, as vestimentas simples provavelmente não eram mais necessárias. Se a cidade tivesse uma rede de rumores até meio decente, as pessoas já teriam ligado Brisa aos visitantes que haviam se reunido com Kellion poucos dias antes. E agora que Sazed havia chegado ao bar, qualquer suspeita teria sido confirmada. Não havia como esconder a identidade dele. A nacionalidade era óbvia. Era alto demais, careca demais e tinha um rosto longo com feições caídas, típicos de Terris, além de lóbulos das orelhas esticados pelo uso de vários brincos. O tempo do anonimato havia passado, embora Brisa o tivesse usado bem. Nos poucos dias em que não se sabia quem ele era, o abrandador tinha conseguido construir tanto uma boa fama quanto uma rede de contatos no submundo local. Agora ele e Sazed podiam se sentar e tomar uma bebida tranquilos, sem chamar muita atenção. Brisa, claro, estava abrandando as pessoas, só para garantir, mas mesmo assim Sazed estava impressionado. Para alguém tão afeito à alta sociedade, Brisa fazia um trabalho notável em criar um relacionamento com operários Ska. Um grupo de homens gargalhava na mesa ao lado, e Brisa sorriu, levantando-se e caminhou para se juntar a eles. Sazed permaneceu no lugar, uma caneca de vinho intocada na mesa à sua frente. Em sua opinião, havia um motivo óbvio pelo qual os Ska não tinham mais medo de sair nas brumas. As superstições haviam sido superadas por algo mais forte, Kelsier, aquele que agora chamava de Lorde das Brumas. A igreja do sobrevivente se espalhara muito mais do que Sazed havia esperado. Não era organizada da mesma forma em Urto e em Lutadel, e o foco parecia ser diferente, mas restava o fato de que os homens estavam idolatrando Kelsier. Na verdade, as diferenças eram parte do que tornava todo o fenômeno fascinante. O que não estou enxergando? Pensou Sazed. Qual a relação aqui? As brumas matavam. Ainda assim, essas pessoas saíam nas brumas. Por que não morriam de medo delas? Não é problema meu, Sazed disse a si mesmo. Preciso permanecer concentrado. Deixei meus estudos das religiões na pasta. Estava chegando ao fim e aquilo o preocupava. Até então, todas as religiões haviam se provado cheias de incoerências, contradições e falhas lógicas. Estava ficando cada vez mais preocupado com a possibilidade de nunca encontrar a verdade.
mesmo entre as centenas de religiões em suas mentes de metal. Um aceno de brisa o distraiu. Então, Sazed se levantou, forçando-se a não mostrar o desespero que sentia, e foi até a mesa. Os homens abriram espaço. Obrigada, Sazed disse, sentando-se. Esqueceu sua caneca, amigo terrissano. Um dos homens apontou. Desculpe, nunca fui muito afeito aos inebriantes. Por favor, não se ofendam. De qualquer maneira, seu agrado cuidadoso foi muito apreciado. Ele sempre fala desse jeito? Um dos homens perguntou, olhando para a brisa. Nunca viu um terrissano antes, não é? Perguntou o outro. Sazed enrubesceu e Brisa riu ao perceber, pousando uma das mãos no ombro do amigo. Tudo bem, cavalheiros. Eu trouxe o terrissano como pediram. Vão em frente. Façam suas perguntas. Havia 6 homens na mesa, todos operários das minas, pelo que Sazed podia dizer. Um dos homens se inclinou adiante, as mãos entrelaçadas à frente, os nós dos dedos marcados por tanto raspar em pedra. Brisa vem dizendo muita coisa, o homem disse em voz baixa, mas pessoas como ele sempre fazem promessas. Kellion disse muitas das mesmas coisas um ano atrás, ao tomar o controle depois da partida de Strath Venture. Sim, Sazed confirmou. Posso entender seu ceticismo. Mas, o homem disse, erguendo a mão, terrissanos não mentem. São boas pessoas. Todo mundo sabe disso. Lordes Ska, ladrões e obrigadores. Então, queríamos falar com o senhor, outro homem disse. Talvez seja diferente, talvez minta para nós, mas é melhor ouvir de um terrissano que de um abrandador. Brisa piscou, revelando apenas um pequeno traço de surpresa. Ele, aparentemente, não havia percebido que todos estavam cientes de suas capacidades. Façam suas perguntas, Sazed pediu. Por que vocês vieram para essa cidade? Para tomar o controle dela. Por que vocês se importam? Outro homem questionou. Por que o filho de Venture tem interesse em Urto? Por 2 motivos. Primeiro, pelos recursos que a região oferece. Não posso entrar em detalhes, mas basta dizer que sua cidade é muito desejável por razões econômicas. O segundo motivo é tão importante quanto. Lord Elend Venture é um dos melhores homens que já conheci. Ele acredita que pode fazer melhor por este povo do que o atual governo. Não seria difícil, um dos homens murmurou. Outro negou com a cabeça. Que? Quer dar a cidade de volta para os Venture? Em 1 ano você já esqueceu das coisas que Strath costumava fazer por aqui? Elend Venture não é o pai, Sazed interrompeu. É um homem que vale a pena seguir. E o povo terrissano? Um dos Ska perguntou. Eles seguem o Venture? De certa forma. No passado, meu povo tentou se autogovernar, como seu povo faz agora. No entanto, perceberam as vantagens de uma aliança. Agora se mudaram para o domínio central, tendo aceitado a proteção de Elend Venture. Claro, Sazed pensou, eles prefeririam me seguir, se eu aceitasse ser rei deles. A mesa ficou em silêncio. Não sei, um dos homens disse. Por que estamos aqui falando disso? Digo, Kellion está no comando. E esses estranhos não têm um exército para tomar seu trono. De que adianta? Derrubamos o senhor soberano sem exército nenhum, Brisa enfatizou. E o próprio Kellion tomou o governo da nobreza. Coisas assim podem mudar. Não estamos tentando formar um exército ou uma rebelião, Sazed acrescentou rapidamente. Queremos apenas que os senhores comecem a pensar, falar com seus amigos.
Obviamente, os senhores são homens influentes. Talvez, se Kellion ouvir sobre descontentamento entre seu povo, ele comece a mudar seu jeito de lidar com as coisas. Talvez, um dos homens disse. Não precisamos desses forasteiros. Outro comentou. O sobrevivente das chamas veio para cuidar de Kellion. Sazed piscou. Sobrevivente das chamas? Ele percebeu um sorriso leve nos lábios de Brisa. O abrandador aparentemente já tinha ouvido o termo e agora parecia estar esperando uma reação de Sazed. O sobrevivente não vai entrar nessa questão, um dos homens disse. Não consigo acreditar que estamos sequer pensando em uma rebelião. A maior parte do mundo está um caos, se você tiver ouvido as notícias. Não deveríamos estar felizes com o que conseguimos? O sobrevivente? Pensou Sazed. Kelsier? Mas eles parecem ter dado a ele um novo título. Sobrevivente das chamas? Você está começando a ficar agitado, Sazed. Brisa sussurrou. Talvez devesse perguntar. Não faz mal perguntar, certo? Não faz mal perguntar, ele pensou. O sobrevivente das chamas? Sazed perguntou. Por que chamam Kelsier assim? Não é Kelsier, um dos homens respondeu. O outro sobrevivente, o novo. O sobrevivente de Hetsin veio para derrubar o Senhor Soberano. Outro dos homens explicou. Então, por que não podemos supor que o sobrevivente das chamas veio para derrubar Kellion? Talvez nós devêssemos ouvir esses homens. Se o sobrevivente está aqui para derrubar Kellion, ele não vai precisar da ajuda desses tipos. Eles só querem a cidade para si, outro homem concluiu. Desculpe, Sazed disse, mas podemos encontrar esse novo sobrevivente? O grupo de homens se entreolhou. Por favor, eu era amigo do sobrevivente de Hetsin. Gostaria muito de encontrar um homem que vocês consideram digno da estatura de Kelsier. Sazed insistiu. Amanhã, um dos homens disse. Kellion está tentando manter as datas em segredo, mas elas sempre vazam. Haverá execuções perto do fosso do mercado. Esteja lá. Citação de abertura do capítulo. Mesmo agora, mal posso absorver a extensão de tudo isso. Os eventos que cercam o fim do mundo parecem ainda maiores do que o império final e as pessoas dentro dele. Sinto as lascas de algo muito antigo, uma presença fraturada, algo se espalhando pelo vazio. Investiguei e busquei, e fui capaz apenas de chegar a um único homem. Adonásio. Quem ou o que era, não sei ainda. Capítulo 39. Tensum se sentou sobre as patas traseiras, horrorizado. Cinzas choviam como lascas de um céu estilhaçado, flutuando, dando ao ar um aspecto manchado e doente. Mesmo onde estava, no topo de uma colina varrida pelo vento, havia uma camada de cinza sufocando a vida vegetal. Algumas árvores tinham galhos quebrados pelo peso de repetidas aglomerações de cinzas. Como não enxergaram? Ele pensou. Como podem se esconder em seu buraco da terra natal, contentes em deixar a terra acima deles morrer? Tensum vivera centenas de anos, porém, parte dele entendia a complacência cansada da primeira e da segunda geração. Às vezes ele mesmo a sentia, um desejo de simplesmente esperar, de passar anos em puro ócio, contente na terra natal. Já tinha visto o mundo exterior, mais do que qualquer ser humano ou coloss jamais veria. Que necessidade havia de mais? Os segundos o tinham visto como mais ortodoxo e obediente que seus irmãos.
porque Tensum sempre queria deixar a terra natal e cumprir contratos. A segunda geração sempre o entendera mal. Nunca cumprira todos aqueles contratos pelo desejo de ser obediente. Fizera tudo por medo, medo de se tornar satisfeito e apático como os da segunda geração, e começar a pensar que o mundo lá fora não importava para o povo Kandra. Ele sacudiu a cabeça, levantou-se nas 4 patas e seguiu trotando pela lateral da colina, espalhando cinzas no ar a cada passo. Por mais que as coisas tivessem ficado assustadoras, estava feliz por um motivo. O corpo do cão de caça lhe dava uma sensação ótima. Havia um poder nele, uma capacidade de movimento que nenhuma forma humana podia igualar. Era quase como se esta fosse a forma que ele sempre deveria ter usado. Que corpo seria melhor para um Kandra com desejo irrefreável de viajar? Um Kandra que havia deixado sua terra natal para trás mais vezes que qualquer outro, servindo sob as mãos odiosas de mestres humanos. Tudo por causa de seu medo da complacência? Ele seguiu até a escassa cobertura da floresta, atravessando colinas e esperando que o tapete de cinzas não dificultasse muito a localização. A chuva de cinzas afetava o povo Kandra muito. Eles tinham lendas sobre o evento, de que adiantava o primeiro contrato, de que adiantava a espera, a proteção da confiança. Para a maioria dos Kandra, aparentemente essas coisas haviam se tornado autossuficientes. Ainda assim, essas coisas tinham um sentido, tinham uma origem. Fora antes de Tensum nascer, mas ele conhecia a primeira geração e fora criado pela segunda. Crescera durante os dias em que o primeiro contrato, a confiança, a resolução haviam sido mais do que simples palavras. Foram conjuntos de instruções, ações a serem tomadas quando o mundo começasse a ruir. Não apenas cerimônia, não apenas metáfora. Ele sabia que seu conteúdo assustava alguns Kandras. Para eles, era melhor que o primeiro contrato fosse algo filosófico, abstrato, porque se ainda fosse concreto, ainda relevante, exigiria grandes sacrifícios. Tensum parou de correr. Estava mergulhado até os joelhos caninos nas cinzas pretas. Aquele lugar lhe parecia vagamente familiar. Ele foi para o sul, movendo-se por uma pequena depressão rochosa. As pedras agora apenas montículos escuros. Procurando um lugar onde estivera um ano antes. Um lugar que visitara após ter se voltado contra Zene, seu mestre, e deixado Lutadel para voltar à terra natal. Cambaleou por algumas pedras e, em seguida, contornou a lateral de um afloramento de rochas, derrubando montinhos de cinza com sua passagem. Eles se partiam ao cair, lançando ainda mais flocos no ar. E lá estava, o buraco na pedra, o lugar onde havia parado um ano antes. Ele lembrava, apesar da transformação sofrida pela paisagem. A bênção da presença servindo-lhe de novo. Como se viraria sem ela? Não teria consciência sem ela, ele pensou, sorrindo com amargura. Era a concessão de uma bênção a um espectro das brumas que fazia a criatura despertar e a trazia à vida verdadeira. Cada Kandra tinha uma das 4. Presença, potência, estabilidade ou consciência. Não importava qual um Kandra ganhava, qualquer uma das 4 lhe tornava racional, transformando o espectro das brumas em um Kandra totalmente consciente. Além disso, cada bênção dava algo a mais, um poder, mas havia histórias de Kandra que haviam ganhado mais de um ao tomá-los dos outros. Tensum enfiou uma pata na depressão, cavando as cinzas, trabalhando para revelar as coisas que havia escondido no ano anterior.
Ele as encontrou rapidamente, rolando uma, e então a outra, para fora do ressalto de rocha à sua frente. 2 estacas pequenas de ferro polido. Eram necessárias 2 para formar uma bênção. Tensum não sabia por quê. Era simplesmente o jeito como as coisas funcionavam. Ele se deitou, ordenando que a pele do ombro se abrisse, e absorveu as estacas para dentro do corpo. Ele as moveu através dos músculos e ligamentos, dissolvendo vários órgãos e em seguida reformando-os com as estacas enterradas neles. Sentiu o poder tomá-lo de imediato. Seu corpo ficou mais forte. Era mais do que simplesmente acrescentar músculos. Ele podia fazer aquilo remodelando o corpo. Não, aquilo dava a cada músculo mais força inata, fazendo tudo funcionar muito melhor, com muito mais poder do que os músculos teriam se não fosse pelas estacas. A bênção da potência. Ele havia roubado as 2 estacas do corpo de Orshur. Sem essa bênção, Tensum jamais teria sido capaz de seguir Vin, como fizera durante o ano que passaram juntos, pois a bênção mais que dobrava o poder e a resistência de cada músculo. Pois a bênção mais que dobrava o poder e resistência de cada músculo. Ele não tinha como regular ou mudar o nível daquela força adicional. Não se tratava de feruquemia ou alomancia, mas algo diferente: hemalurgia. Uma pessoa havia morrido para criar cada estaca. Tensum tentava não pensar muito naquilo, assim como tentava evitar a lembrança de que apenas tinha essa bênção porque havia matado um Kandra de sua geração. O Senhor Soberano oferecia as estacas a cada século, entregando o número solicitado para que os Kandras pudessem formar uma nova geração. Agora ele tinha 4 estacas, 2 bênçãos e era um dos Kandras vivos mais poderosos no mundo. Com músculos fortalecidos, Tensum pulou com confiança do topo de uma formação rochosa, despencando 6 metros até aterrissar com segurança no chão coberto de cinzas. Ele partiu, correndo com muito mais rapidez agora. A bênção da potência lembrava o poder de um alomântico queimando peltre, mas não era igual. Não manteria Tensum se movendo indefinidamente, e ele tampouco poderia avivá-la para uma explosão extra de poder. Por outro lado, não exigia metais para abastecê-lo. Seguiu para leste. O primeiro contato era muito explícito. Quando Ruína retornasse, os Kandra deveriam procurar o pai para servi-lo. Infelizmente, o pai estava morto. O primeiro contrato não aventava essa possibilidade. Então, impossibilitado de ir até o pai, Tensum fez o melhor que podia. Saiu em busca de Vin. Citação de abertura do capítulo. Originalmente, presumiríamos que um Coloss era uma combinação de 2 pessoas em uma. Estávamos errados. Os Coloss não são a fusão de 2 pessoas, mas de 5, como comprovado pelas 4 estacas necessárias para fazê-los. Não 5 corpos, é claro, mas 5 almas. Cada par de estacas concede o que os Kandras chamariam de bênção da potência. No entanto, cada um também distorce o corpo do Coloss, deixando-o cada vez mais desumano. Esse é o custo da hemalurgia. Capítulo 40. Ninguém sabe precisamente como os inquisidores são feitos. Elend disse na frente da tenda, abordando um pequeno grupo que incluía Han, Set, o escriba Norden e o quase recuperado Demo. Vin estava sentado ao fundo, ainda tentando digerir o que havia descoberto. Humano, todos os Coloss haviam sido pessoas no passado. Há muitas teorias, porém. Elend continuou. Assim que o Senhor Soberano caiu, Sazed e eu fizemos algumas pesquisas e descobrimos alguns fatos interessantes
com os obrigadores que entrevistamos. Por exemplo, inquisidores são feitos de homens comuns, homens que se lembram de quem eram, mas que ganham novas capacidades alomânticas. Nossa experiência com Marsh também prova isso, Han afirmou. Ele se lembrava de quem era, mesmo depois de todas aquelas estacas cravadas no corpo, e ganhou os poderes de um nascido das brumas ao se tornar um inquisidor. Desculpe, Seth interrompeu, mas alguém pode me explicar o que essa porcaria tem a ver com o nosso cerco à cidade? Não há nenhum inquisidor aqui. Elend cruzou os braços. Isso é importante, Seth, porque não estamos em guerra apenas com Yomen. É algo que não compreendemos. Algo muito maior que aqueles soldados lá dentro de Fedrix. Seth bufou. Você ainda acredita nessa história de perdição e deuses e tudo mais? Norden, Elend disse olhando para o escriba. Por favor, diga a Lord Seth o que você me disse hoje mais cedo. O ex-obrigador assentiu. Bem, milord, é o seguinte. O número relacionado ao percentual de pessoas que caem doentes nas brumas é simplesmente irregular demais para ser natural. A natureza trabalha em caos organizado, aleatoriedade em escala pequena com tendências na escala maior. Não consigo acreditar que qualquer evento natural poderia ter produzido resultados tão precisos. Como assim? Seth perguntou. Bem, milord, imagine que o senhor ouça um estalo repetitivo em algum lugar lá fora de sua tenda. Se ele se repete ocasionalmente, sem um padrão exato definido, então talvez seja o vento soprando uma aba solta contra um poste. No entanto, se ele se repetir com exata regularidade, o senhor sabe que deve ser uma pessoa batendo contra um poste. O senhor seria capaz de fazer a distinção imediatamente, pois aprendeu que a natureza pode ser repetitiva em um caso assim, mas não exata. Esses números são assim, milord, organizados demais, repetitivos demais, para serem obra da natureza. Precisam ter sido produzidos por alguém. Você está me dizendo que uma pessoa deixou os soldados doentes? Seth questionou. Uma pessoa? Não uma pessoa, acho eu, Norden respondeu. Mas algo inteligente deve ter feito isso. É a única conclusão que posso tirar. Algo com um projeto, algo que faz questão de ser preciso. O recinto ficou silencioso. E isso tem alguma relação com os inquisidores, milord? Demou questionou com cautela. Tem, Elend respondeu. Ao menos se você pensar como eu, o que admito não é muito comum. Para o bem ou para o mal? Han disse sorrindo. Norden, o que você sabe sobre como os inquisidores são feitos? Elend perguntou. O escriba ficou desconfortável. Eu estava no cantão da ortodoxia, como o senhor talvez saiba, mas não no cantão da Inquisição. Com certeza havia rumores, Elend insistiu. Bem, claro, Norden confessou. Mais que rumores, na verdade. Os obrigadores superiores estavam sempre tentando descobrir como os inquisidores conseguiam seu poder. Sabe, havia uma rivalidade entre os cantões. E, bem, eu pensei que o senhor não se importasse com isso. De qualquer forma, nós de fato ouvíamos rumores. E? Elend perguntou. Eles diziam que um inquisidor era uma fusão de muitas pessoas diferentes. Para fazer o inquisidor, o cantão da Inquisição precisava conseguir um grupo inteiro de alomânticos e combinar o poder deles em um. Silêncio novamente no recinto. Vin encolheu as pernas, abraçando os joelhos. Ela não gostava de falar sobre inquisidores. Senhor soberano, Han praguejou em voz baixa. É isso.
Por isso os inquisidores eram tão ferrenhos na caça aos brumosos Ska. Não veem? Não era só porque o Senhor soberano ordenava que mestiços fossem mortos, mas para que os inquisidores pudessem se perpetuar. Eles precisavam de alomânticos para matar e fazer novos inquisidores. Elend assentiu do seu lugar. De alguma forma, essas estacas no corpo dos inquisidores transferem capacidades alomânticas. Matam 8 brumosos e dão todos os poderes a um homem, como Marsh. Seized me disse uma vez que Marsh sempre hesitava em falar sobre o dia em que se tornou inquisidor, mas disse que foi sujo. Han assentiu. E quando Kelser e Vin descobriram o quarto dele no dia em que foi levado e transformado em inquisidor, encontraram um cadáver lá. Um que eles a princípio pensaram que fosse Marsh. Mais tarde, Marsh disse que mais de uma pessoa havia sido morta ali. Vin murmurou. Só não havia restado o suficiente delas para contar. Novamente, tudo isso tem um objetivo? Seth questionou. Parece estar conseguindo irritá-lo bastante. Han falou tranquilo. Precisamos de outro? Elend lançou olhares sérios para os dois. O objetivo, Seth, é relacionar isso a algo que Vin descobriu esta semana. O grupo se virou para ela. Os Colós são feitos de seres humanos, Vin explicou. Quê? Seth perguntou com uma careta. Isso é absurdo. Não, Vin disse, meneando a cabeça. Tenho certeza. Chequei em Colós vivos. Escondidos naquelas dobras e cortes de pele do corpo, eles são perfurados por estacas, menores que as dos inquisidores e feitas de metais diferentes, mas todos as têm. Ninguém até hoje foi capaz de imaginar de onde vinham os novos Colós, Elend disse. O Senhor soberano guardava o segredo, e este se tornou um dos grandes mistérios do nosso tempo. Os Colós pareciam matar uns aos outros com regularidade, quando ninguém os controlava ativamente. Ainda assim, sempre parece haver mais das criaturas. Como? Porque estão constantemente reabastecendo suas fileiras, Han disse, assentindo devagar. Dos vilarejos que saqueiam. Vocês já se perguntaram durante o cerco a Lutadel por que o exército Colós de Jastes atacou um vilarejo aleatório antes de vir até nós? As criaturas precisavam repor seus números. Elend acrescentou. Eles estão sempre por aí, Vin disse, vestidos, falando sobre seres humanos. Ainda assim, não conseguem lembrar como eram antes. Suas mentes foram violadas. Elend assentiu. Outro dia, Vin finalmente conseguiu fazer um deles mostrar como novos Colós eram feitos. Pelo que ele fez e pelo que falou naquele momento, acreditamos que tentaria combinar 2 homens em um, o que formaria uma criatura com a força de 2 homens, mas a mente de nenhum. Uma terceira arte, disse Han, erguendo os olhos. Uma terceira maneira de usar os metais. A alomancia, que extrai poder dos metais em si. A feruquemia, que usa os metais para extrair poder do próprio corpo. E a... Marsh a chamou de hemalurgia, Vin disse em voz baixa. Hemalurgia, Han repetiu, que usa o metal para extrair poder do corpo de outra pessoa. Ótimo, Seth disse. E daí? O Senhor soberano criava servos para ajudá-lo, disse Elend. Usando essa arte, essa hemalurgia, ele fez soldados, que chamamos de Colós. Fez espiões, que chamamos de Kandra. E fez sacerdotes, que chamamos de inquisidores. Fez todos com fraquezas, para que pudesse controlá-los. Só aprendi como controlar os Colós por causa de Tensum, Vin disse. Ele, sem saber, me mostrou o segredo.
Mencionou que os Kandra e os Colós eram primos, e eu percebi que podia controlar tanto uns como os outros. Eu ainda não vejo onde vocês querem chegar, Demon confessou, olhando de Vin para Elend. Os inquisidores devem ter a mesma fraqueza, Demon, Elend respondeu. Essa hemalurgia deixa a mente ferida. Permite que um alomântico entre e tome o controle. A nobreza sempre se perguntou o que fazia os inquisidores serem tão fanaticamente devotos do Senhor soberano. Eles não eram como obrigadores comuns. Eram muito mais obedientes, devotos em excesso. Aconteceu com Marsh, Vin sussurrou. Da primeira vez que o vi depois de ter se tornado inquisidor, ele parecia diferente, mas ficou ainda mais estranho durante o ano seguinte ao colapso. Por fim, ele se voltou contra Sazed e tentou matá-lo. O que estamos tentando dizer, Elend continuou, é que algo está controlando os inquisidores e os Colós. Algo está explorando a fraqueza que o Senhor soberano embutiu nas criaturas e usando-as como peões. Os problemas que estamos sofrendo, o caos que se instalou após o colapso, não é simplesmente caos. Nem os padrões de pessoas que adoecem com as brumas são caóticos. Sei que parece óbvio, mas o importante aqui é que agora sabemos o método. Entendemos por que eles podem ser controlados e como estão sendo controlados. Elend continuou a caminhar, seus pés marcando o chão de terra da tenda. Quanto mais penso sobre a descoberta de Vin, mais tendo a acreditar que tudo está ligado. Os Colós, os Kandra e os Inquisidores não são três aberrações separadas, mas parte de um fenômeno único e coeso. Agora, logo de cara, o conhecimento dessa terceira arte, da hemalurgia, não parece importar tanto. Não pretendemos usá-la para fazer mais Colós. Então, para que serve esse conhecimento? Sete assentiu, como se Elend tivesse dado voz aos seus pensamentos. O imperador, no entanto, havia devaneado um pouco, encarando as abas abertas da tenda, mergulhado em pensamentos. Era algo que fazia com frequência no passado, quando passava mais tempo em seus estudos. Não estava respondendo às perguntas de Sete, estava expressando suas preocupações, seguindo a própria lógica. Essa guerra que estamos combatendo, Elend continuou, não se trata apenas de soldados, não se trata apenas de Colós ou de tomar a cidade de Feydrux. Trata-se de uma sequência de eventos que iniciamos sem querer no momento em que derrubamos o Senhor soberano. Hemalurgia, a origem dos Colós, é parte do padrão. Os percentuais dos que caem doentes com as brumas são também parte do padrão. Quanto menos virmos caos e mais virmos o padrão, melhor conseguiremos entender o que estamos combatendo e a maneira de derrotá-lo. Elend se voltou para o grupo. Norden, quero que você mude o foco da pesquisa. Até agora, achávamos que os movimentos dos Colós eram aleatórios. Não acho mais que seja verdade. Pesquise os relatórios antigos dos batedores. Faça listas e identifique movimentos. Preste atenção especialmente ao grupo de Colós que sabemos não estar sob o controle de um inquisidor. Quero ver se conseguimos descobrir por que foram aonde foram. Sim, milord. Os outros permanecem vigilantes. Não quero outro erro como o da semana passada. Não podemos nos dar ao luxo de perder mais tropas, mesmo as de Colós. Eles assentiram, e a postura de Elend indicou o fim da reunião. Sete foi carregado para sua tenda, Norden saiu às pressas para começar a nova pesquisa, e Han foi buscar algo para comer. Demô, porém, permaneceu,
Vin levantou-se e seguiu, caminhando até Elend e tomando o braço do marido, enquanto ele se voltava para falar com o general. Milord, Demou disse, parecendo um pouco envergonhado. Suponho que o general Raymond falou com o senhor, não foi? O que é isso? Vin pensou, interessada. Sim, Demou, Elend respondeu com um suspiro. Mas, de verdade, não acho que seja algo com o que se preocupar. O que? Vin quis saber. Há certo nível de exclusão acontecendo no acampamento, milady. Demou respondeu. Aqueles de nós que ficamos doentes por 2 semanas em vez de poucos dias estão sendo olhados com um tanto de desconfiança. Desconfiança com a qual você não concorda mais, certo, Demou? Elend enfatizou essa observação com um olhar sério e muito régio. Demou assentiu. Confio em sua interpretação, milord. É que, bem, é difícil liderar homens que desconfiam da gente. E é muito mais difícil para os outros como eu. Eles têm começado a comer juntos, a ficar distantes durante o tempo livre. Isso está reforçando a segregação. O que acha? Elend perguntou. Devemos tentar forçar a reintegração? Depende, milord. De quê? De vários fatores. Se o senhor estiver planejando atacar logo, a reintegração será uma má ideia. Não quero homens lutando com aqueles em quem não confiam. No entanto, se formos continuar o cerco por algum tempo, forçá-los a se unir de novo talvez faça sentido. Um grande segmento do exército teria tempo de reaprender a confiar nos caídos da bruma. Caídos da bruma, Vin pensou, nome interessante. Elend olhou para ela e Vin soube o que ele estava pensando. O baile no cantão de recursos aconteceria em poucos dias. Se o plano de Elend corresse bem, talvez nem tivessem de atacar Faedrex. Vin não tinha grandes esperanças quanto a isso. Além do mais, sem reabastecimento vindo de Luthadel, não tinham muitas certezas. Poderiam continuar o cerco conforme planejado por meses, ou talvez acabassem tendo de atacar dentro de poucas semanas. Organize uma nova companhia, Elend disse para Demou, com os caídos das brumas. Vamos nos preocupar em lidar com a superstição depois de tomarmos Faedrex. Sim, milord, Demou confirmou. Acredito que... Eles continuaram falando, mas Vin parou de prestar atenção, quando ouviu vozes se aproximando da tenda de comando. Provavelmente não era nada. Mesmo assim, ela caminhou para ficar entre as pessoas que se aproximavam, e Elend verificando suas reservas de metal. Dentro de momentos, pôde determinar quem estava falando. Um deles era Han. Ela relaxou quando a porta da tenda se abriu, revelando Han em suas calças e colete padrão, trazendo consigo um soldado ruivo esgotado. O homem exausto estava sujo de cinzas e vestia as roupas de couro de um batedor. Conrad? Demou perguntou surpreso. Conhece esse homem? Elend perguntou. Sim, milord. É um dos tenentes que deixei em Luthadel, com o rei Penrod. Conrad o saudou, embora parecesse mal. Milord, o homem disse, trago notícias da capital. Finalmente, Elend disse. O que diz Penrod? Onde estão as barcaças com suprimentos que eu pedi? Barcaças com suprimento, milord? Milord, o rei Penrod me enviou para pedir que o senhor enviasse suprimentos. Há revoltas na cidade e alguns dos armazéns de comida foram saqueados. O rei Penrod me enviou para buscar um contingente de tropas para ajudá-lo a restaurar a ordem. Tropas? Elend perguntou. E a guarnição que deixei com ele?
Deveria ter muitos homens. Não são o suficiente, milord, Conrad disse. Não sei porquê. Posso apenas repassar a mensagem que me mandaram entregar. Elend praguejou, batendo com o punho sobre a mesa da tenda de comando. Penrod não consegue fazer a única coisa que pedia a ele. Tudo o que precisava era manter as terras que já havíamos assegurado. O soldado saltou com a explosão e Vin assistiu preocupada. Elend, no entanto, conseguiu manter o temperamento sob controle. Deu um suspiro profundo, acenando para o soldado. Descanse, Tenente Conrad, e coma um pouco. Quero conversar melhor mais tarde. Vin encontrou Elend mais tarde naquela noite, parado às margens do acampamento, olhando para as fogueiras de vigilância nos penhascos de Feydrix. Ela pousou a mão no ombro dele, e o fato de o marido não ter tido um sobressalto indicava que a tinha ouvido chegar. Ainda lhe era um pouco estranho que Elend, que sempre parecera um pouco distraído do mundo, agora fosse um nascido das brumas habilidoso, com estanho para aguçar os ouvidos e deixá-lo escutar até mesmo os passos mais suaves se aproximando. Falou com o mensageiro? Ela perguntou enquanto ele a abraçava, ainda olhando para o céu noturno. As cinzas caíam ao redor. Alguns dos soldados, olhos de estanho de Elend, faziam a patrulha sem carregar lampiões, caminhando em silêncio pelo perímetro do acampamento. A própria Vin havia acabado de voltar de uma patrulha semelhante, embora a dela tivesse sido ao redor do perímetro de Feydrix. Fazia algumas rondas toda a noite, procurando qualquer atividade estranha nos arredores da cidade. Sim, Elend disse. Depois que descansou, falei bastante com ele. Más notícias? Muito do que havia dito antes. Penrod aparentemente nunca chegou a receber minhas ordens para enviar comida e tropas. Conrad é um dos 4 mensageiros que Penrod nos enviou. Não sabemos o que aconteceu aos outros 3. O próprio tenente foi perseguido por um grupo de Colós, tendo conseguido fugir apenas dando seu cavalo como isca, fazendo-o correr em uma direção e escondendo-se enquanto os monstros perseguiam e despedaçavam o animal. Ele se esgueirou para longe, enquanto os Colós se banqueteavam. Corajoso, Vin disse. Sortudo também, Elend comentou. De qualquer forma, parece improvável que Penrod consiga nos mandar ajuda. Há depósitos de comida em Luthadel, mas se as notícias das revoltas forem verdadeiras, Penrod não conseguirá separar soldados necessários para manter os suprimentos seguros, se nos enviasse alguns. Então, como isso nos deixa? Vin perguntou. Elend olhou para Vin, e ela ficou surpresa em ver determinação, não frustração, nos olhos dele. Com conhecimento. Quê? Nosso inimigo se expôs, Vin, atacando nossos mensageiros diretamente com tropas escondidas de Colós, tentando minar nossa base de suprimentos em Luthadel. Elend sacudiu a cabeça. Nosso inimigo quer que pareça aleatório, mas eu vejo o padrão. É focado demais. Inteligente demais para ser casualidade. Está tentando nos afastar de Feydrix. Vin sentiu um calafrio. Elend fez menção de falar mais, mas ela pousou um dedo nos lábios dele, calando-o. Ele pareceu confuso, mas em seguida, aparentemente, entendeu, pois assentiu com a cabeça. Seja lá o que dissermos, Ruína pode ouvir. Vin pensou. Não podemos revelar o que sabemos. Ainda assim, algo passou de um para o outro. A informação de que tinham de ficar em Feydrix, que tinham de descobrir o que havia naquela caverna, pois seu inimigo estava empenhado
em impedir que eles o fizessem. Estaria mesmo ruína por trás do caos em Luthadel? Um truque para atrair Elend e suas forças de volta para restaurar a ordem e assim abandonar Feydrix? Era apenas especulação, mas era tudo que tinham. Vin assentiu para Elend, indicando que concordava com sua determinação em ficar. Ainda assim, estava preocupada. Luthadel era para ser a rocha em toda essa história, o porto seguro deles. Se a capital caísse, o que eles teriam? Entendia cada vez mais que não haveria batida em retirada, nenhum recuo para desenvolver planos alternativos. O mundo estava desmoronando ao redor deles, e Elend havia se comprometido com Feydrix. Se falhassem ali, não haveria aonde ir. Por fim, Elend apertou o ombro dela. Em seguida, adentrou nas brumas, para verificar alguns dos postos de guarda. Vin permaneceu sozinha, encarando as fogueiras de vigilância com um pressentimento preocupante. Os pensamentos de antes, da quarta caverna depósito, voltaram. Guerrear, fazer cercos às cidades, jogos políticos, aquilo não era o suficiente. Essas coisas não o salvariam se a terra em si morresse. Mas o que mais poderiam fazer? A única opção que tinham era conquistar Feydrix e esperar que o Senhor Soberano tivesse deixado alguma pista para ajudá-los. Ela ainda sentia um desejo inexplicável de encontrar Atium. Por que tinha tanta certeza de que ajudaria? Fechou os olhos, pois não estava disposta a encarar as brumas, que, como sempre, afastavam-se dela, deixando alguns centímetros de ar vazio ao seu redor. Atraíra-as no passado, ao lutar com o Senhor Soberano, porque fora capaz de abastecer sua lamancia com o poder das brumas apenas aquela vez. Vin estendeu a mão para elas, tentando novamente, como já havia feito tantas vezes. Chamou-as, implorou por elas, em pensamento, tentando acessar seu poder, e sentiu como se devesse poder fazê-lo. Havia uma força nas brumas, presa dentro delas, mas não se rendia a Vin. Era como se algo as mantivesse longe. Algum bloqueio, talvez, ou um simples capricho por parte das brumas. Por que? Ela sussurrou, os olhos ainda cerrados. Por que me ajudaram daquela vez e nunca mais? Estou louca ou vocês realmente me deram poder quando eu exigi? A noite não lhe deu respostas. Por fim, ela suspirou e se afastou, buscando refúgio dentro da tenda.